Vamos tratar agora, meus queridos, da reforma católica, ok? Agora nós vamos falar do processo conhecido como reforma católica ou contra-reforma, tanto faz. Você pode usar as duas expressões, contra-reforma ou reforma católica, tá? O que exatamente foi esse processo de contra-reforma ou reforma católica que eu estou falando para vocês? É o movimento natural da reação católica àquele crescimento das ideias protestantes. Veja só, nós estamos num contexto aí de meados do século XVI, em que a Igreja, que sempre foi a senhora absoluta da Europa no que diz respeito à questão política, cultural, social, né? De repente ela vê essa sua primazia religiosa ser abalada. Veja, a Igreja, ela não tem problemas em perda de influência política, em perda de influência econômica. Isso ela não tem, porque ela é uma instituição religiosa. E como instituição religiosa, ela prima pela questão religiosa, ela zela pela fé do seu povo, pela fé católica. E quando a primazia da Igreja Católica começa a se esvair, começa a se perder, por causa desse processo originado nas ações dos reformistas, Lutero, Calvino, Henrique VIII e vários outros reformadores, a igreja começa a ver com preocupação a perda de fiéis. É uma questão natural, gente. Se você é dono de um negócio, se você tem uma empresa, um comércio, e de repente você começa a perder clientes, você vai ficar preocupado e vai querer entender sozinho e não fazer nada? Pelo contrário, você vai querer, além de entender, saber o que foi que você fez de errado e reagir para retomar sua clientela. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. A igreja se vê no momento em que ela tem a necessidade de dar uma resposta religiosa a esse evento, né? Ou esse momento, melhor dizendo, em que ela começa a ter a sua primazia diminuída, ou seja, os seus domínios em termos de fé, em termos de religião, natural, tá? Então, nada tem de anormal num processo de reação organizado pela Igreja Católica, porque é exatamente isso que foi a Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Um movimento que tenta, de alguma maneira, responder. Porque com o avanço dessas ideias protestantes, ok? Com o avanço, e não só daqueles três grandes reformadores, dos três principais reformadores, melhor dizendo, você tem também essas ideias se espalhando para outras partes da Europa. Então, diante desse avanço, começava a ganhar força dentro da igreja um movimento de moralização do clero, um movimento de moralização dos costumes, um movimento de moralização da fé católica, para tentar conter ainda mais esse esvaziamento da fé, ou seja, essa perda de fiéis que iam para as outras denominações, sobretudo a calvinista, que começou a atrair um grande número de membros da burguesia, da camada burguesa da Europa. Certo? Tudo bem até aqui? Então, o ambiente é favorável a isso, gente. Nós não podemos condenar essa reação católica, não. A Igreja Católica está tentando retomar sua clientela. Ela vê com urgência o fato de ter que retomar não só a primazia, mas retomar a sua, digamos assim, o seu monopólio religioso na Europa. E não só na Europa, mas vendo agora a possibilidade de expansão para outras áreas, porque está em pleno curso o processo de expansão marítima e, como consequência da expansão marítima, a questão da colonização de novos territórios. O Novo Mundo começava um processo de colonização, a Europa, né? Sobretudo a América Espanhola e a América Portuguesa. Então a igreja vê que é possível também aí ela retomar o crescimento, ou melhor, retomar a sua primazia de maneira que ela cresça em setores ou em áreas que até então ninguém tinha visto, como é o caso da América, da África e da Ásia. Então, ela vai olhar para esses lugares por causa da expansão marítima da Europa, sobretudo por causa do apoio português e espanhol. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, como é que eu posso chamar a reforma? Ou seja, eu tenho que entender que ela é um movimento que quer reorganizar as estruturas administrativas da igreja, mas que quer também reorganizar não só a questão estrutural, mas a questão
da fé, a questão da igreja como um todo. Sempre existiram reformadores dentro da igreja, galera. Isso eu tenho que contar para vocês. Sempre, tá? Sempre Deus suscitou, o Espírito Santo de Deus suscitou dentro da igreja homens e mulheres que entendiam alguns momentos em que as estruturas humanas da igreja não iam bem. Seja por causa da corrupção moral de parte do clero, porque quando a gente fala de corrupção moral do clero, isso já é um chavão para falar, olha que igreja podre. Não, a igreja, partindo do ponto de vista da premissa da fé, a igreja é santa. A igreja, ela não é pecadora, a igreja tem seus filhos pecadores, mas a igreja é santa, porque ela foi criada pelo próprio Jesus. Jesus é quem criou a sua igreja como seu sacramento, como seu sinal visível. Mas os filhos da igreja sempre pisam na bola, porque são pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Tá? Ah, Marcão, mas eu não sou católico. Tudo bem, mas eu estou dizendo daquilo que aconteceu na Reforma Católica. Por isso eu tenho que falar dentro do prisma católico. Só aquilo que os historiadores muitas vezes falam, gente, infelizmente, sobretudo por causa da influência do iluminismo e da construção histórica que se deu em cima das bases do iluminismo, infelizmente, coloca a Igreja Católica como a grande vilã do cenário. E a gente já conversou sobre isso, né? A gente já falou como a Igreja foi a grande responsável pela construção da civilização do Ocidente. Mas, infelizmente, os filhos da Igreja, às vezes, pisam na bola, né? Escorrega no tomate, como a gente brinca, e acabam cometendo pecados que a Igreja acaba tendo que consertar ao longo do tempo. Então, a Igreja, nesse momento, ela vê uma grande necessidade, ela tem uma grande necessidade de conseguir manter os seus fiéis, e não só manter os seus fiéis, como também conseguir expandir a sua fé. Deixa eu só pôr aqui para carregar o trem aqui, senão dá problema para nós depois, né? Acaba a bateria e nós estamos lascados. Beleza? Ajeitei aqui, pronto, muito bem. Então, meu querido e minha querida, sempre existiram na igreja os reformadores, aqueles que propunham reformas a partir de dentro, sem sair da igreja, sem romper com ela, tá? Muitos grandes reformadores, homens santos e mulheres santas que contribuíram muito. Por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz e tantos e tantos e tantos outros homens que sempre falaram, opa, é preciso voltar, retomar, né? Aquilo que é o cristianismo nas suas origens, nas suas raízes, na sua ortodoxia. Mas diante desse evento, em que ela perdeu fiéis, perdeu a primazia, a igreja se vê na obrigação de promover uma grande reforma interior, uma grande reforma interna, uma faxina interna, como a gente diz. Por isso eu posso chamar esse movimento de um movimento de reação católica. Tá? É um movimento de reação da igreja católica contra aquele avanço protestante. Então, de maneira bem assim, vapt-vupt, conceitual, eu posso falar que a reforma católica ou contra-reforma, ela é nada mais, nada menos do que essa reação, esse movimento de reação contra o avanço protestante. Contra o avanço protestante. Agora eu falei certo, tá bom? Portanto, é um conjunto de medidas. Você pode entender a reforma católica, a contra-reforma, como um conjunto de medidas que a igreja teve que tomar para tentar, de alguma maneira, reagir a esse crescimento protestante, né? E não só das três, como das que vão derivar das três. As três são só a base da ruptura, mas nós vamos ter dissidência no calvinismo, dissidência no luteranismo, dissidência no anglicanismo, dissidência, ou seja, novos ramos que vão surgir. Então, diante dessa onda protestante, né, a igreja vê que é necessário criar um processo e um projeto de reação contra esse crescimento. A igreja vê a necessidade de criar um ambiente favorável para uma reação católica. É isso que vai ser a contra-reforma. Nada além disso. Claro, né, é um movimento que tem suas feridas, no sentido assim, ó, a igreja vai ter que mexer a partir de dentro, ela vê a preocupação com algumas questões internas, tá? E é isso que ela vai fazer. Só que não espere imaginar que a reforma católica ou a contra-reforma tenha feito mudanças profundas, seja na doutrina, seja nas estruturas ou nas práticas do catolicismo. Ela não teve essa ruptura, essa mudança significativa, essa mudança profunda, não.
Esse movimento todo entendeu que era necessário partir de 2 pontos, galera. De 2 vias, de 2 caminhos para reagir a esse processo, né, para esse processo, para tentar impedir que a igreja perdesse ainda mais fiéis. Então, veja, ela vai elencar 2 caminhos, e é nesses 2 caminhos que ela vai ficar, tá? Esse processo de reação da igreja vai focar. O primeiro caminho, atuar contra as outras denominações, ou seja, combatê-las, mas veja, não é combatê-las com guerra militar armada, conflito armado, não é isso. É firmar a ortodoxia da fé, firmar a doutrina, firmar as práticas, firmar a moral católica. A igreja, ela não erra quando ela fala de doutrina, porque ela é assistida pelo Espírito Santo. A doutrina da igreja não tem erro. Os filhos da igreja podem até cometer erros, mas a igreja em si, não, porque ela é assistida pelo Espírito Santo. E enquanto ela for assistida pelo Espírito Santo, ela será até o final dos tempos, ela fala em nome do Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. É Jesus falando sobre a sua igreja. Entenderam? Então, a doutrina da igreja... Ah, mas eu não concordo com a doutrina da igreja. Bom proveito. Você é católico? Se você for católico, você vai ter que concordar com a doutrina da igreja. Ou então você não é católico. Simples assim. Ah, eu não concordo com a doutrina da igreja que diz que Jesus foi verdadeiramente Deus, mas não foi gente. Ah, bom, então você está cometendo uma heresia, porque ele foi completamente Deus e completamente homem, na mesma pessoa. 2 naturezas distintas. Essa heresia já existiu lá no começo do cristianismo, sossegado. Entendeu? Funciona assim, gente. É uma questão de fé. Vou dar um exemplo para vocês assim. Na minha casa, quem manda sou eu. Se você não gostar da minha casa, não venha nela. É bem simples assim. Ah, se você não gosta do modo como eu educo os meus filhos, você não tem que meter seu bedelho, porque você não é nada meu. Você está entendendo? Muita gente de fora quer falar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja erra nisso, que a igreja... Bom, só voltando a repetir. Só pode questionar, só pode levantar questões aquele que está dentro. Quem está fora não tem esse direito, porque é interno. Vamos dar um exemplo. Se eu sou da torcida do Flamengo, eu posso querer falar da torcida do Vasco? Eu posso querer cobrar uma postura da torcida do Vasco, ou então do time do Vasco? Não, porque eu sou da torcida do Flamengo. Não sou não, tá? Estou hipoteticamente falando aqui. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, a igreja percebe que ela tem que reagir contra as outras denominações, aprofundando sua doutrina, aprofundando a sua ortodoxia, a pureza da sua fé. É assim que funciona. E ela vai tentar ser fiel a isso, ok? Aí você pode falar assim, não, mas é muito radical. Não, mas não é que é radical, é uma questão de coerência. Se a reforma é católica, ela vai agir nos católicos. Ela não vai combater com armas o protestantismo, como muita gente fala. Não, não. Existiu perseguição religiosa na Europa inteira, galera. Depois da reforma protestante, a Europa, durante um século pelo menos, vai ser um vespeiro. Escreve o que eu estou falando aí. É um vespeiro de reações entre católicos e protestantes. Mas não veja, não está escrito em nenhum lugar que é para os católicos saírem matando os protestantes e os protestantes saírem matando os católicos. Mas a interpretação radical, unilateral, para usar uma expressão islâmica, xiita ou sunita da fé cristã, acabou levando a Europa e vários países da Europa a ficarem mergulhados em perseguições religiosas, em conflitos, em guerras religiosas. Calvinistas matando católicos, católicos matando calvinistas, anglicano matando puritano, que é o ramo dos calvinistas lá na Inglaterra, puritano matando anglicano. Durante pelo menos um bom século ali, entre o século XVI e XVII, a gente pode falar que a Europa foi um vespeiro, foi um barril de pólvora religioso. Entende? Exatamente porque filhos dessas religiões queriam, vamos matar aqueles que não falam que nem a gente. Não é assim que funciona. Né? Quem é protestante vai viver sua fé protestante. Quem é católico vai viver sua fé católica. Cada um escolhe a roupa que quer vestir, não é? Não é assim que funciona? Se eu sou católico, eu tenho que falar da minha igreja, eu tenho que viver a fé da minha igreja. Eu não tenho que viver a fé da outra igreja, porque eu não estou na outra, eu estou nessa. Entenderam?
Então, a preocupação católica era aqui. Quando a gente fala combater as denominações religiosas, agir contra as outras denominações, não significa perseguição. Muitos historiadores falam que houve perseguição sistemática. Mentira. Perseguição sistemática, não. A Igreja Católica ou as igrejas protestantes, elas não assinaram nenhum tratado dizendo vamos matar quem não é da nossa. Entende? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado. A Reforma Católica, ela, sim, ela foi ortodoxa ao afirmar a fé católica, em detrimento das outras. Entendeu? E é claro, um outro ponto para afirmar a fé é um processo de vigilância, mas também de expansão da fé, já que o protestantismo se concentra na Europa naquele momento, então a Igreja Católica vê com bons olhos expandir a fé católica para outros ares, como, por exemplo, o Novo Mundo, que é a América recém-descoberta, a Ásia e a África. Entenderam? Então, nesse processo de reforma religiosa, a gente tem aqui esses dois caminhos, essas duas vias. Um processo de atuar contra as denominações religiosas, impedindo o seu crescimento através do fortalecimento interno, e também a expansão externa da fé católica para outros cantos do mundo naquela época. Tá bom? Então, a igreja adota uma série de medidas para conter o avanço protestante. Tá? Essas mudanças, elas se referem a práticas da Igreja Católica, práticas internas, tá? E práticas no sentido de declarar guerra aos protestantes. E como é que fala declarar guerra aqui? Ó? Tá vendo que eu pus até entre aspas? Uma declaração de guerra à cultura protestante, uma declaração de guerra à visão protestante, uma declaração de guerra à fé protestante. Como é que você faz isso? Não perdendo mais católicos e firmando a fé católica. Volto a repetir, não é declaração de guerra, não é declaração de guerra unilateral, ao pé da letra. Por isso que eu coloquei entre aspas. É um projeto que tenta barrar o crescimento, que tenta barrar o avanço. É isso que a igreja quer. Barrar o avanço protestante. De que maneira? Vigiando os católicos também. Afirmando a fé, afirmando os valores da fé, mas não só isso, também ampliando a vigilância sobre os católicos e sobre as práticas católicas, para evitar desvios, para evitar enganos, para evitar a perda da pureza da fé. Tranquilo? Beleza? A base da chamada Contra-Reforma se dá no Concílio de Trento. O ponto culminante dessa reação é a instauração, a criação do Concílio de Trento. O que é Concílio de Trento? Bom, primeiro, é importante você saber que concílio é uma grande reunião que tem os bispos da igreja, hoje um concílio, se for convocado um novo concílio, por exemplo, ele reúne os bispos do mundo todo, entende? Como a visão da cristandade é a Europa naquele momento, seja do Ocidente ou do Oriente, eram esses bispos que reuniam-se com o Papa na época. Então, é uma grande reunião dos bispos com o Papa, tá? Papa que é bispo de Roma. Uma grande reunião, o concílio é isso, uma grande reunião de bispos da Igreja Católica, tendo como finalidade tratar de algum assunto, de algum tema importante relacionado à Igreja e relacionado à fé. E aí, na época, o Papa, se não me engano, acho que é o Papa Inocêncio, depois eu me lembro aqui, tá? Depois eu falo. O Papa vai se reunir numa cidade italiana, e veja, não é uma reunião apenas, é um ciclo de reuniões, de viagens, de preparação, que durou de 1545 a 1563. E é no Concílio de Trento que vai se elaborar o projeto, o plano para a reação da Igreja Católica contra essas ideias que avançavam, que cresciam, que se espalhavam por toda a Europa, as ideias protestantes. Beleza? Então, o Concílio de Trento é esse ponto fundamental, esse ponto aí culminante, que vai ajudar a igreja a reagir à perda de fiéis e ao avanço protestante. Tá bom? Beleza? Concílio de Trento, que é uma grande reunião, vai e volta. Vocês viram lá, 18 anos de reuniões, de debates, de escrita, porque ali é uma série de situações, uma série de reuniões, de comissões que vão determinando o que vai ser escrito, o que vai ser mudado, o que vai ser mantido, sempre tendo como orientação a figura do Papa, tá bom? Trento é uma cidade italiana, se não me engano, da região do Vêneto, mais ao norte da Itália. Bom, o concílio,
adotou algumas medidas, elegeu algumas medidas como fundamentais dentro desse processo de reação católica. Por exemplo, como eu falei para vocês, confirmou doutrina, não mexeu na doutrina, reafirmou valores da doutrina, porque entendi que uma maneira de não perder fiéis é reafirmando sua fé. Então, reafirmou o dogma da salvação por meio da fé e das obras, que Lutero rejeitava, porque Lutero falava que a salvação só precisa da fé. Basta a sua fé para você ser salvo, você não precisa de boas obras. E lá na carta de São Tiago fala que a fé sem obras é morta, está escrito lá. Ok? Então, reafirmou o dogma da fé, confirmou a validade, a legitimidade, a catolicidade do culto à Virgem Maria, que não é culto de idolatria, não, 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 não. Culto de latria. Na palavra grega, latria é um culto de glorificação, adoração a Deus. A Virgem Maria e os santos não recebem um culto de latria, recebem a hiperdulia. A dulia, no caso dos santos, e a Virgem Maria, hiperdulia, porque ela é a primeira entre nós, ela foi escolhida por Deus. Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. Por isso o dogma da Theotokos, um dos primeiros dogmas da fé católica, chamado dogma da Theotokos, porque Maria, se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, porque Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, lá a igreja, lá na Antiguidade, disse que ela é a mãe de Deus. Theotokos, ela é a mãe do Filho de Deus. Então, confirmou o culto, a validade do culto a ela, culto de dulia, hiperdulia, que é um culto de veneração, de honra, de olhar para aquela figura, não a imagem em si que eu estou falando, mas a pessoa em si, que representa as virtudes da fé, aquela que nos precede na fé. Ou seja, a igreja autoriza o culto aos santos, reconfirma o culto aos santos e o culto à Virgem Maria, que Lutero tinha desprezado. Confirmou a existência do purgatório como uma instância, como o próprio nome fala, de purgação da alma, de purificação da alma para a sua entrada definitiva na glória de Deus. Lutero rejeitava. Confirmou a infabilidade do Papa. O que é isso? O Papa ele é infalível. Ah, o que é infalível? Quem não erra. É? Bom, a Igreja Católica entende que o Papa é infalível porque ele é assistido pela pessoa do Espírito Santo em dois assuntos. Nesses dois assuntos, o Papa não erra quando se pronuncia. Assuntos de fé e assuntos de moral. Quando o Papa trata da questão da fé católica, ele não erra, porque ele é assistido pelo Espírito Santo. Quando o Papa trata da questão da moral católica, ele não erra, ele é infalível. Ah, eu não acredito nisso, sem problema. Se você for católico, é um problema. Se você não for católico, não é um problema. Entendeu? Se você for católico, você tem que começar a rever seus conceitos. Porque o Papa não erra em matéria de fé e de moral católica. Ele é assistido pelo Espírito Santo. A igreja definiu isso ao longo da sua história. Confirmou aquilo que ela já entendia naquela época, ok? Outra coisa, o Concílio de Trento confirmou o celibato, que o Lutero rejeitava, que o Lutero falava, não precisa disso não. O celibato é uma doação que o vocacionado, que o homem vocacionado faz. Ele se consagra a Deus, ele entrega a sua sexualidade, ele se consagra completamente livre e espontaneamente. Não é um dogma, é uma norma disciplinar. Então, quando um jovem quer entrar para o seminário, se ele quer entrar para o seminário, ele já tem que saber que ele vai precisar, ele precisa necessariamente ser celibatário. Se ele não tem vocação para ser celibatário, ele não pode querer ser seminarista e, consequentemente, ser padre. Entendeu? O celibato é uma vocação, não é uma imposição, mas é uma norma. É igual se eu quiser entrar para a torcida, por exemplo, do São Paulo. Tem uma torcida do São Paulo lá que tem uma norma, que quando você vai no estádio, você não pode sentar. E quando você senta, vem uns caras e te dão um cocote na orelha. Puf! Diz que é assim que funciona. Então, se eu quero sentar, e a melhor coisa a fazer é não entrar para uma torcida organizada do São Paulo, ou de qualquer outro time que seja. Entendeu? Porque é uma norma deles, pô. É a mesma coisa na igreja, tem uma norma disciplinar chamada celibato. E o povo, né, proibiu a venda de indulgências, aquela infâmia. As indulgências são permitidas. Concedê-las em alguma celebração, em alguma missa e tal. Mas vender virou uma praga, virou um problema. Por isso a igreja proibiu severamente. Manteve o esquema da hierarquia, ou seja,
Papa, cardeais, bispos, padres, diáconos, manteve essa hierarquia eclesiástica, organizou, sistematizou a criação dos seminários e do catecismo. O catecismo de Trento foi muito importante, porque ele quem popularizou, definiu, normatizou a nossa doutrina. Passou a existir um catecismo unificado para toda a fé católica. E os seminários, que até então não eram normas, passaram a ter normas de organização, ou seja, a preparação do jovem que queria ser padre. Criou-se o index. O que é o index? É uma lista de livros que a igreja considerava serem proibidos, porque eram atentados contra a fé. Veja, nós estamos falando de século XVI, gente. A gente tem que entender isso aqui com os jovens do século XVI e não com a mentalidade de agora. Senão nós vamos falar aqui retrógrado. Claro, proibir livros. É uma prática nazista. Mas veja, o nazismo já está no século XX. Né? Aqui nós estamos falando de uma igreja e de uma prática social, de uma prática cultural do século XVI, e que alguns livros atentavam contra a pureza da fé católica. Então, a igreja entendeu que esses livros precisariam ser definidos como proibidos. Ela criou uma lista, um índice de livros, o index. Index Librorum Prohibitorum. É o nome dessa praga aí, tá? Ali está contido o que não podia se ler, para evitar-se desvios em relação à fé. E reativou, ou seja, trouxe de volta os tribunais do Santo Ofício da Inquisição para julgar aqueles católicos que adotavam práticas heréticas. Para quê? Para tentar purificar a fé. Volto a repetir, se você acha que os tribunais do Santo Ofício da Inquisição mataram milhões de pessoas, queimaram tal, eu sugiro você entrar depois lá no Facebook da Comunidade Javenice e ver uma live que eu participei sexta-feira passada, em que eu estou falando, dando uma aula sobre o que foi a Inquisição de verdade. Ou seja, com dados e com argumentos de fato, para a gente desmistificar essa ideia. É um tribunal religioso que julgava católicos que se desviavam da fé. Era isso, basicamente, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que não matou milhares, milhões de pessoas, como se fala, não, tá? Isso aí é a conversa para boi dormir. Matou gente? Matou, mas o tribunal que matava era o tribunal cooptado, tomado pelo braço do Estado, pelo braço civil, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, entra lá nessa live que eu fiz para a Comunidade Javenice. Então, os tribunais que tinham sido desativados lá por volta do século XIV foram reativados aqui, tá certo? Reativados exatamente no momento que a igreja está firmando a ortodoxia da sua fé, beleza? Mas um dos pontos talvez mais assim interessantes da Contra-Reforma, uma das principais medidas, foi a criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa fundada pelo espanhol Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola. Popularmente, essa Companhia de Jesus, essa ordem religiosa, é chamada de Ordem dos Jesuítas, que se assemelha a uma estrutura militar na organização interna dela, naquela época. Hoje, claro que não, né? Mas formada sobre rígidas regras militares aí, de organização, de disciplina, de obediência, de hierarquia. Ela foi fundamental, porque foi a Companhia de Jesus que, de certo modo, contribuiu com a propagação da fé católica nos outros cenários, né? Ásia, América e África. Aqui é o fundador, Inácio de Loyola, o grande Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. Um grande cristão e um grande mestre da espiritualidade católica, viu, galera? Muito importante ele. Ela foi a grande responsável por expandir a fé católica em territórios que até então estavam ocupados, na visão daquela época, pelos gentios, ou seja, pelos nativos que não conheciam a fé no Cristo Jesus, que eram, não é descrentes, não conheciam a fé. Por isso, estariam recebendo a fé católica desses padres missionários, os padres jesuítas, tanto aqui no continente americano, como também na Ásia e na África, através da evangelização, ou seja, buscando novos fiéis, mas também através da catequese, ou seja, do ensino da fé e da educação a partir da fé. Então, evangelização, catequização e educação. E no Brasil, 2 grandes padres jesuítas a gente teve, olha aqui, ó. O padre José de Anchieta,
grande São José de Anchieta, já santo da Igreja Católica, e o padre Antônio Vieira, outro grande homem da fé católica, que foram grandes responsáveis pela catequese e evangelização e catequese dos indígenas aqui no Brasil. Beleza, galera? Tamo junto na parada? Então, se você precisar de qualquer coisa, chama eu aí, porque eu vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas com toda certeza, tá bom? Galera, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.